Queridos irmãos, eu estou aqui na noite desse dia para gravar esse vídeo, porquanto o Senhor cobrou fortemente no meu coração de falar aquilo que o Senhor tem me mostrado há algum tempo atrás. Então vou ler para vocês, porquanto eu anotei no caderno tudo aquilo que o Senhor me mostrou, para que eu não perdesse nenhum detalhe daquilo que Deus tenha me mostrado. Eu espero que esse sonho o qual o Senhor mostrou, essa revelação muito forte, possa despertar a igreja de Cristo, possa fazer com que todos aqueles que estão dormindo se despertem e acordem, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando e não há mais tempo. Esse sonho foi há um pouco tempo atrás, quase 2 anos atrás, mas é muito forte, irmãos. E só estou fazendo isso porque o Senhor cobrou do meu coração de fazer para vocês escutarem e ouvir aquilo que o Senhor tem mostrado através dessa revelação. Foi exatamente assim. Por volta das 10h30 da manhã, o Senhor me deu uma revelação em sonho muito sombria, pois o Senhor me levou a contemplar o futuro da humanidade no decorrer da sua história. Eu começava a andar pelas ruas da cidade aonde fui levado, e contemplei muitos demônios em forma de zumbis, e cada um não se importava em mostrar-se como eram. Eu senti medo, pois nunca tinha visto tantos demônios. Esses demônios, irmãos, eles eram tão horríveis, e eu senti tanto medo na hora que vi, que eles tinham de 2 a 3 metros de altura, o corpo todo deformado, os olhos todos em decomposição. Eram coisas horríveis. Eu senti medo na hora que eu vi, porque naquela hora como humano, eu não conseguia ver aquilo e ficar em paz. Então uma voz bradava do céu, a qual me disse: eles andarão, se mostrarão como são, mas não tenha medo, pois não farão nada com você. E me acalmei mediante a voz de Deus, e a paz entrou em meu coração. À medida que eu tive medo desses demônios, eu falava com Deus em pensamento, e dizia: meu Deus, eu estou com medo. E Deus bradava a voz do céu, eu ouvia, e Ele dizia para mim não ter medo, que eles não fariam nada comigo. E de certo, eles passavam por mim, olhavam para mim de cara bem feia, querendo como tipo me atacar, mas eles não podiam fazer nada contra mim. Mas eles seguiam rumo ao centro da cidade. De repente, eu via muitas pessoas desesperadas e fugindo da cidade para o campo, sítios muito distantes. Então, irmãos, de repente eu avistei muitas pessoas desesperadas. Pude contemplar que muitos deles eram cristãos, eram aqueles que serviam a Deus. E eles estavam desesperados, querendo sair da cidade por conta dos zumbis que estavam cercando todos os lugares. E a única saída era fugir para os campos e para os lugares longínquos da cidade. Então, novamente a voz de Deus bradou dos céus e disse: chegou a hora em que o filho do iníquo se revelará e não mais tardará. Então eu e minha esposa e minha mãe e os meus parentes e outras pessoas fugíamos para uma casa do campo. Era tipo um sítio, irmãos. Era uma casa simples que ficava no sítio, onde ficávamos escondidos ali, a fim de que não fôssemos vistos por aqueles zumbis. E fugíamos para uma casa do campo. E Deus dizia: aqui por enquanto estarão seguros, mas eles virão atrás de vós. E ainda mais falava: Pedro, Ezequiel capítulo 39. Então guardei esse capítulo no meu coração. Eu peço que os irmãos deem uma lida nesse capítulo de Ezequiel capítulo 39 e veja o que o Senhor tem mostrado através desse capítulo. De repente aparecia um vaso de plantas em minhas mãos, e do meu lado um vaso com fezes de animais ressecados.
Automaticamente eu peguei aquelas fezes e comecei a misturar com a terra bem pretinha que estava dentro desse vaso que está nas minhas mãos. Então, em pensamentos, eu perguntei: por que eu estou colocando essas fezes dentro dessa terra preta, Senhor? O que significa? Eu não conseguia entender. E Deus respondeu: vê e entende essa visão. O vaso que está em tuas mãos representa o mundo, e a terra representa o planeta. O vaso de fezes representa o adubo. Chegou a hora em que adubei a terra, e ela já está preparada para receber as minhas profecias. E ainda me falava: o relógio é para tua mãe. E eu perguntava: como um relógio é para minha mãe se eu não estou vendo nenhum relógio? E nisso, irmãos, de dentro daquele vaso brotava um relógio de pulso. Nascia um relógio de pulso, de cor marrom, e a parte do meio era de ouro. Então, depois de ter adubado todo o vaso, da terra nascia um relógio de couro marrom e de ouro puro. Eu perguntei: como um relógio é para minha mãe, se ele é masculino? E Deus me disse: vê e entende. O relógio significa o tempo, e a tua mãe representa a minha palavra. Chegou o tempo da minha palavra se cumprir na terra. Quando avistei o horário do relógio, faltava 5 minutos para meia-noite. E Deus me explicou o que seria, e disse: Paulo e Silas me louvavam na prisão, e à meia-noite enviei o meu anjo, que os libertou. Pedro, estando na prisão, também enviei o meu anjo. Eis que as 10 virgens se prepararam para encontrar o esposo, mas ele tardou em vir. As prudentes guardaram os vossos azeites e as lamparinas acesas, mas as loucas gastaram os vossos azeites e as suas lamparinas se apagaram e dormiram no pecado. Uma voz bradou, à meia-noite: saí ao encontro do esposo. As prudentes entraram no reino do Senhor, mas as loucas ficaram de fora, pois não se prepararam. Irmãos, foi muito real isso, porquanto na hora que falava saí ao encontro do esposo, era uma voz que bradava do céu e dizia isso. Saí ao encontro do esposo, falava desse jeito. Então, meus irmãos, eu virei aquele relógio para ver o que o Senhor queria me falar também a respeito daquele relógio. E virei ao lado oposto do relógio e vi o nome Mondex. E pesquisei o que significava esse nome. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. E já ouvi assim, vagamente, mas eu nunca soube o que significava esse nome. Foi quando eu pude perceber, depois que eu pesquisei, que Mondex significa dinheiro na mão direita. Então, irmãos, o sonho termina aqui. Essa revelação gloriosa a qual o Senhor me mostrou. No começo eu fiquei muito assustado, mas o Senhor guardou no meu coração, mandou anotar isso que está aqui no meu caderno, e eu estou passando para vocês agora, irmãos. Eu estou passando para vocês porque os dias que nós estamos vivendo são terríveis. São dias de angústias, são dias de provações, são dias em que a Igreja de Cristo está sendo preparada, separada, como o joio do trigo e o trigo do joio. A palha está voando, mas o trigo vai ficar. Então, amados irmãos, que você, que todos nós possamos ser o trigo, que nós possamos vigiar, que nós possamos orar mais, que nós possamos entrar na presença de Deus, estar na presença dele de pé, para que naquele dia nós não possamos estar pegos de surpresas como as loucas que não guardaram os azeites, que não guardaram as lamparinas acesas, mas se ficaram desapercebidas, ficaram mais presas às coisas desse mundo do que às coisas que envolvem a eternidade com Deus.